porque podemos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossos corações diante do Senhor, sinceros, Senhor, rasgamos o nosso coração, Senhor, com o coração quebrantado, reconhecemos nossas falhas, reconhecemos, Senhor, os nossos pensamentos, Paizinho querido, desalinhados, ó Pai, muitas vezes, ó Deus, por palavras, por atitudes, Senhor, mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha levar-nos, ó Deus, completamente. A Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar. Pai, nesta hora, Pai, cobre-nos com Teu sangue, cobre, Senhor, os Teus filhos com Teu sangue, que o Teu sangue purifique nossas vidas, nossas casas, Senhor, nossas mentes, nossos corações, que o sangue de Cristo, Senhor, ó Deus, venha purificar, Senhor, a nossa consciência, que toda acusação caia por terra, que toda culpa seja removida, que, ó Deus, que ao entrarmos na Tua presença, Senhor, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais nos sentir limpos, restaurados e alinhados com a Tua palavra. Senhor, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que quando nós estamos alinhados com a Tua palavra, nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nós. Abre, Senhor, a mente, abre, Senhor, o coração, para receber, Pai, a palavra, Senhor, que não volta vazia, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro proteção espiritual, que os nossos caminhos sejam guardados, livres, ó Pai, de toda influência contrária. Senhor, eu declaro, Senhor, prazer na Tua palavra, que haja fome, sede e alegria de Te buscar. Senhor, eu declaro mente alinhada, pensamentos firmados na Tua verdade, de dia e de noite. Senhor, nós também, Pai, ó Deus, eu declaro estabilidade espiritual, raízes, Senhor, profundas, raízes firmes, vidas firmes, constante, Pai, provisão no tempo certo. Eu declaro, Senhor, frutos sendo liberados na estação determinada por Ti, Senhor, consciência, Pai, nossa, ó Deus, a palavra do Senhor diz, Pai, que a nossa vida é como árvore plantada, Senhor, nossas folhas não murchará, nós viveremos, ó Pai, altos, ó Pai, com o Senhor, nós, ó Deus, nós não vamos viver altos e baixos, mas nós vamos viver no alto, Pai, como a águia que sobe alto, Pai, Senhor amado, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, tudo aquilo que vem do Senhor prosperará em nossas mãos. Eu declaro prosperidade, eu declaro direção segura. O Senhor conhece o nosso caminho e nos conduz. Pai, nós te entregamos, Pai, em Tuas mãos, porque nós não viveremos como palha, mas nós viveremos como árvore plantadas por Ti, firmadas por Ti, nutridas pelo Senhor, sustentada pela Tua presença. Tudo aquilo que o Senhor começou em nós será completo pelo poder que é no nome de Jesus. Nós recebemos esta palavra que vai ser falada hoje, Paizinho querido, mais uma vez, mais uma terça, que o Senhor derramará, Pai, a Tua palavra sobre as nossas vidas. Recebemos este alinhamento, recebemos esse novo nível, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós recusamos tudo aquilo que não vem do Senhor, que a palavra possa encontrar guarida no coração de cada um, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida do meu pai, a vida do pastor Jair, Pai. Ô, Pai, Senhor querido, toma a vida do meu pai na Tua presença. Senhor, continue usando o Teu filho, Pai. Usa, Senhor, os seus lábios, ó Deus, como brasa viva do Teu altar, derramando aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que entrou aqui, Pai, que a semente, Senhor, dará, Senhor, vai frutificar 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Amém, meu Pai. Benção. Deus abençoe. Deus, já ia falar, a benção e Deus abençoe o Senhor, né? Deus te abençoe. Não precisa sim. Você falar. Eu preciso da bênção. Ah, Ai, já está para mim? a palavra já está com o Senhor. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, que é o meu costume, e quero que todo esteja já iniciando uma semana maravilhosa. Sei que pode muitas coisas acontecer, mas o Senhor está conosco e sempre nos abençoando. Quero agradecer a pastora Silene por me dar mais essa oportunidade, também às irmãs, irmãos, se tiver na linha,
Muito obrigado por ter paciência de me ouvir mais uma vez. E vocês têm feito um trabalho maravilhoso, as mulheres, eu sempre tenho admirado, porque as mulheres têm feito um trabalho maravilhoso, não quer dizer que os homens também não fazem, mas as mulheres têm se avançado e Deus tem abençoado. Na Bíblia, nós temos várias mulheres que a gente se admira, e principalmente eu tenho admiração por umas 6 ou 7 mulheres que eu admiro, como a Sara, Esther, Ruth, Débora. Eu até brinco com a Débora, minha neta, que Débora foi juíza, foi governadora, e tem a Ana, também Isabel, mãe de João Batista, que foi precursor de Jesus Cristo. E não falando, não tem como, a Maria, que foi agraciada, mãe do Salvador. Então, tem muitas outras mulheres, tem mãe, vó de Timóteo. Mas, então, eu admiro e também é um privilégio muito grande que Deus está me dando de falar também para vocês. Tenho ouvido vocês e tenho aprendido através de muitas palavras, muitos testemunhos, e tenho aprendido. Pois bem, nós vamos ler um texto que é muito conhecido e sei que vocês já conhecem muito, mas a palavra de Deus sempre ela é nova todos os dias. Depende de nós. Quando nós recebemos a palavra, ela se torna nova, nós aprendemos com ela todos os dias. Nós vamos ler Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 até o 17, que vai falar sobre o filho da viúva de Naim. E aconteceu, um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Jesus foi nessa cidade chamada Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Desculpa aí, nós estamos com a garganta um pouco irritada, mas nós vamos falar. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores, não chores. Se nós fôssemos dar um título a essa mensagem, que seria, não chores. E é o que nós queremos focar mais nesta palavra, não chores. Não sei porque Deus me outorgou a falar nesta palavra, não chores, porque também eu vejo que há muitas pessoas chorando nesse mundo. Não quer dizer que é vocês. Às vezes pode ter algumas também, mas não estou dizendo que é vocês. Mas nós vamos falar nessa palavra e serve de um incentivo para que vocês também falem para pessoas que estão perto de vocês, que estão às vezes chorando, mulheres, vizinhas, homens. Eu vou continuar a leitura, mas estou fazendo uma pausa aqui, porque eu ouvi umas frases no Banco Brasil, uma vez, eram 5 frases que me chamou a atenção, mas eu vou falar só 2. Tinha um cartaz lá que era dos 3 patetas que ia fazer uma peça, e o nome dessa peça seria, ou era, Chorando Calado. Eu admirei e falei, não existe uma coisa dessa, chorando calado, não existe. E a outra é Grito Sem Voz. Um grito sem voz. Falei, não tem isso. Mas depois eu fui meditando, fui observando e conversando com várias pessoas, tanto homens como as mulheres, e eu vi que há muitos choros calados, há muitos gritos sem voz. Nós estamos vivendo assim. E eu me lembro que a Sirlene cantava, a pastora Sirlene cantava quando era criança e adolescente, tinha um corinho que chamava corinho, né? Hoje não tem mais, que diz assim, há muita gente que choram
de tristeza, e há outros que ri para não chorar. Mas o mundo não conhece o que é paz, o mundo não conhece o que é amor. Mas existe um país onde não há guerra e nem dor. É um corinho que era assim. E eu lembro, quando eu vi essa peça, ou esse título dessa peça, eu lembrei desse corinho. Há muita gente que choram de tristezas, mas há outros rindo para não chorar. E eu me lembrei de um testemunho do Dedé. Dedé é aquele componente dos Trapalhões, Didi, Zacarias, Mussum, e o Dedé converteu. E ele deu um testemunho, dizendo que estava no palco fazendo pessoas rir, e ele chorando porque o pai dele tinha morrido. E ele estava chorando por dentro. Então, encaixou mais uma vez com esse título dessa peça. E tem muita gente chorando calado. Semana passada, uma senhora, uma mulher, uma hispana, passou uma mensagem para mim e dizendo, até a Sandra ouviu um pouco dessa mensagem. E ela falava que estava sofrendo muito com uma filha e pessoas que davam mau conselho. E ela estava suspirando, e ela falou, me chama Dom Jair, isso quer dizer, sou Jair, senhor Jair. Dom Jair, o meu sofrimento é muito, por mensagem nem dá para falar. Então, e eu falei, olha, eu estou orando por você. Então, só muita gente chorando. E aí, continuando a leitura, e depois eu vou falar mais sobre isso, continuando. Então, Jesus disse, mulheres, não chora. Ele ficou com íntima compaixão desta mulher. E chegando-se, tocou ao esquife, e os que levavam pararam. E disse Jesus, vem, eu e te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, quando eu li esse texto, e que lembro que eu fico meditando quando Jesus disse, não chores, mulher, e resolveu este problema, pedindo ao rapaz para levantar esse defunto, e ele ressuscitou, sentou, começou a falar, e ele entregou para sua mãe. Deus, através de Jesus, mas Deus lá do Antigo Testamento, ele sempre resolveu esse problema de pessoas, de mulheres que estavam chorando, e às vezes algumas chorando por dentro, e ele resolvia esse problema. Sara, quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus deu para Abraão Isaac, depois pediu Isaac de volta, que ele sacrificasse Isaac. E Abraão saiu, levantou de madrugada, pegou os seus animais e colocou aquelas coisas, chamou os seus moços e foi. E Deus falou, você vai e lá eu vou te mostrar, vai para Moriá, que eu vou te mostrar o monte que você vai sacrificar Isaac. E o que eu quero falar não é sobre ele sacrificar, mas eu quero, sim, Sara, como ficou a mãe desse rapaz? As mulheres são muito perceptivas. Mulheres, mãe, elas não passam batido. Eu tenho certeza que Abraão ficou um pouco desfigurado quando ele pegou esse jovem para ir sacrificar. Imagina um pai pegar um filho para ir servir de holocausto. E teve um momento que Abraão colocou a lenha sobre Isaac e pegou o cutelo e o fogo. Isaac falou assim, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Pai, aqui está o cutelo, está o fogo, mas e o cordeiro? Aonde está? E Abraão respondeu, Deus proverá. Agora, eu quero imaginar o seguinte, não está escrito, é um achismo meu, é uma conjectura, que Sara deve ter ficado chorando, nem que seja por dentro.
ela tem certeza que ela notou uma diferença em Abraão. Ela notou que ele deve ter ficado diferente. Eu tenho certeza que ela não passou batida. Pois bem, nós vemos outro caso de Ana. Ana foi uma mulher também. Abraão, Deus resolveu o problema, né? Quando ele foi levar a mão para o cutelo, o anjo gritou: Abraão, Abraão, não faça tal. Quando ele virou, estava o cordeiro para sacrificar. Então foi resolvido o problema. Ana era esposa de Elcana. Ana era estéril. Eucana tinha duas mulheres, Penina, porque naquela época era permitida a ele ter duas mulheres, a bigamia, que eles falam. Então, mas ele amava Ana. E Ana, por não ter filho, não dar filho para ele, e ela chorava. E ela começou a chorar e orava a Deus. E até que Deus proveu para ela, ela pediu que desse ela um filho, Deus deu Samuel. E que ela deu, também doou, deu para o Senhor. E foi uma bênção, Samuel. E Deus resolveu esse problema, Ana ficou feliz, foi agradecer e foi glorificar. Nós vemos também que nós temos outras pessoas, mulher que chorou, e Deus resolveu o seu problema com uma tranquilidade. E quem é outra pessoa que chorou? Nós vemos que quando Deus fala, não chores, como disse Jesus aqui, não chores, ele tem uma solução. Ele tem uma solução. E eu fico pensando que Deus é tão maravilhoso que ele olha para quem tem compromisso com ele, ele está sempre atento ao seu choro, ao seu pedido, ao seu grito, à sua angústia, ele está sempre para resolver ali. Nós vemos Ezequias chorou quando Isaías falou: põe em ordem a sua casa, porque tu vais morrer. E eu ainda costumo dizer também que Deus, quando a pessoa tem compromisso com ele, ele respeita o ser humano. Veja bem, ele chorou e clamou ao Senhor. Isaías estava no pátio quando Deus falou: volta lá e fala com ele. Olha, Deus podia ter falado com Zedequias: não, eu vou te dar mais 15 anos. Não, mas ele tinha mandado o profeta falar. Ele falou com Isaías: volta lá e fala com ele, vou dar mais 15 anos. Isaías voltou lá e falou para ele, porque Deus ouviu o choro dele. Nós temos uma outra situação, que foi Agar. Vocês sabem dessa história, né? Que Abraão coabitou com Agar e teve um filho, que é Ismael. Mas Sara não aceitou que ele fosse herdeiro junto com Isaac. E Sara falou com Abraão: despede essa escrava, não quero ela aqui. Abraão, foi um drama, ficou dramático para Abraão, um pai despedir o filho de dentro de casa. Não é fácil, é muito difícil. Eu fico pensando na situação de Abraão naquela hora, quando eu leio essa história, quando eu começo a meditar, meu Deus, um pai mandar o filho sair de casa. Mas Deus falou com ele: ouve a sua esposa, ouve Sara, atende tudo que ela está falando. E aí, quando Deus fala, não tem jeito. Ele deu ela um recipiente de pôr água e um pão, e entregou para ela, e ela despediu ela e ela saiu com Ismael. Aquela água do odre acabou, terminou aquela água, e veio a sede, e ela vendo o menino com sede, o que ela fez? Colocou debaixo de uma árvore, de um arbusto, e ela foi sentar lá de frente, mais longe, para não ver morrer de sede. Olha a situação de uma mãe. Ela saiu errante pelo deserto. E quando ela estava chorando, ela chorou, o anjo falou com ela: olha, Deus ouviu a voz do rapaz, ouviu o seu choro.
e falou, pega na mão dele e levanta. Quando ela pegou e levantou o rapaz, ela olhou, estava um poço de água, e ele foi lá, encheu a sua vasilha de água, e ali solucionou, e Deus ainda falou, ele, não vou fazer uma grande nação dele. Então, eu estou falando a respeito do choro. Voltando para o texto, onde Jesus falou com essa mulher, não chores. Olha bem, Jesus, quando saiu em direção de Naim, essa viúva de Naim é a cidade. Essa mulher estava numa situação muito difícil, o único filho, que ela punha toda a esperança nele, já era uma viúva, talvez eu já estava chorando já há tempo, aquela época, o casamento era mais, não sei, parece que era mais considerado, sei lá, era mais agarrado um com o outro, talvez ela já estava chorando calada. Mas ela colocou a esperança naquele rapaz, e agora aquele jovem morre. Olha bem, quando Jesus saiu em direção a Naim, com ele iam os discípulos e uma grande multidão. E essa grande multidão, eu quero que nós entendamos que estava acompanhando a vida. E do lado de Naim, vinha uma grande multidão acompanhando a morte, um defunto. Olha que contraste, olha que diferença. Uma multidão acompanhando a vida, outra multidão acompanhando a morte. E agora encontrou a vida com a morte. E nós sabemos que toda ação há uma reação. E nesse encontro houve uma reação. Jesus mandou parar o enterro, o cortejo. Olha, naquelas épocas, talvez alguns de vocês já sabem, ou todos, porque o YouTube, o Zap dá informação de muita coisa. Mas quando saía um defunto de uma cidade, de um lugar, da roça pequena, para sepultar em lugarejos, vilas, era saído carregado quando não tinha chamado padiola, que era tipo uma lona com quatro paus assim, que uns pegavam de um lado, outro de outro, não tinha isso, era no banguê, chamado banguê. Banguê era uma vara que eles cortavam, uma vara bem forte, e amarrava aquele caixão, fazia uma alça e colocava aquela vara, e saía 2 homens carregando, um de um lado, outro de outro, e não podia parar, porque não sei se era uma superstição, mas se parasse, eles falavam que ficava assombrado o lugar. E eu acredito que não é superstição, porque o inimigo é astúcio. Muitas das vezes o inimigo usa um lugar, até de pessoa que já morreu, para amedrontar, para fazer várias façanhas dele. Então não podia colocar o caixão no chão, não podia parar um cortejo. E vocês veem que hoje ainda continua. Por exemplo, quando sai o carro da funerária carregando um defunto, ele não para em sinal fechado. Ele passa direto. E outra coisa, ele vai do lado direito, outros carros que tem de passar, passa do outro lado, se tem a via. Mas não pode parar o cortejo. Até hoje, pode notar, só que hoje é mais sofisticado, é através de carro, tem a funerária. Lá no cemitério, muitas das vezes, tem carro até para carregar, até na cova. Então, uma vez que nós fomos acompanhar um cortejo, e ia carros, ia um caminhão, e no cortejo entrou um outro carro. E tinha o guarda de trânsito, não tinha esses radares, então o guarda de trânsito ficava olhando os trânsitos com aquele cap branco, coat branco, aquele uniforme diferente, que era um cartão postal da cidade. E a pessoa entrou na fila, quando o carro passou no sinal vermelho, ele passou também. A funerária passou, os acompanhantes passaram. E ele chegou na Avenida Minas Gerais, em Governador Valadares, ele virou à esquerda. E o guarda apitou, usava aquele apito, foi lá, parou ele e multou, porque ele foi penetra. Ele passou no sinal vermelho e ele não estava acompanhando o cortejo.
Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando Jesus mandou parar aquela multidão, eles ficaram assim, pasmados, ficaram preocupados que não podia parar. Mas ali estava encontrando a vida com a morte. E estava encontrando quando Jesus disse: Eu sou a vida e a ressurreição. Lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele é a ressurreição. E ele disse para aquela mulher: Não chores. Talvez tenha alguém chorando nesta noite. Talvez alguém já chorou perto de você hoje. Quem sabe já chorou para trás ou vai chorar. E você precisa ter uma palavra que vai calar esse choro. Às vezes a pessoa está chorando por coisas não tão profunda como esse caso de essa mulher que perdeu um filho. Tem pessoas chorando por várias coisas. E nós precisamos de ter uma palavra para a pessoa não chorar. E você poder falar: não chores, porque Jesus pode solucionar o seu problema. Às vezes está chorando que está com filho nas drogas, está com filho errante, às vezes está com depressão, às vezes pessoas que estão doentes, mas a palavra é essa. Jesus manda dizer nesta noite: não chores, mulher, não chores, homem. Não chores calado, não dê grito sem voz. Se der um grito, grita para quem pode socorrer: Jesus de Nazareno. Aqui encontrou a vida e a morte. E quem estava acompanhando a multidão que acompanhava a vida, viu esse fato. A multidão que estava acompanhando a morte, viu também quando Jesus disse: levanta-te. E o rapaz sentou e começar a glorificar o Senhor. Porque eu quero dizer para vocês que aonde chega Jesus, chega o poder. E aonde chega o poder, há restauração, há renovação, há ressurreição, há edificação, renovação e transformação, alegria, a paz, porque chega um poder. Jesus é o poder. Ele é o profeta, é o Nazareno, é o Rei dos Reis, é o Mestre dos Mestres, ele é o Senhor dos Senhores, é o médico dos médicos, ele é tudo para todos, ele está acima de tudo, porque ele é o poder, ele é a vida, ele é a água da vida, ele é a ressurreição, ele ressuscita sonhos, ressuscita defunto, ele ressuscita tudo que nós precisamos, ele é o poder. Só precisa de uma coisa: nós temos compromisso com ele. E ele sabe quando nós temos compromisso com ele, ele sabe quando nós estamos voltados com ele, ele sabe quem é os verdadeiros adoradores dele, que adoram em espírito e em verdade. E a palavra de ordem dele nesta noite: não chores, mulher, não chores, homens. Eu me lembro de uma vez que eu prestava um serviço no Bradesco, não era funcionário, prestava serviço terceirizado. E a nossa igreja, lá em Governador Valadares, o pastor falou assim: nós vamos ter um trabalho lá no bairro Palmeiras, amanhã, segunda-feira. E falou, me pediu se eu podia dar a palavra lá. Eu falei: posso dar uma palavra de uns 15, 20 minutos? E eu falei: posso sim. Então, no outro dia, eu fui trabalhar. Olha, irmãos e irmãs, que dia que foi. O banco encheu, que não tinha quase aonde a gente passar. E eu fiquei o dia todo ali, parece sufocado no meio daquela multidão de gente, entrava e saía, e eu falei: meu Deus, eu tenho um compromisso para logo, e, meu Deus, será que vai dar tempo? Eu estava sentindo assim, repetir, sufocado no meio de tanta gente, mas sempre clamando ao Senhor. E também nós aproveitávamos muito para evangelizar, dava oportunidade de entregar folheto, e nós não misturava mais o trabalho com a entrega de folheto, não.
mas nós entregávamos, e depois também que nós já tínhamos sido confiáveis do pessoal, dos gerentes e dos funcionários, eles deixavam a gente mais à vontade. E então, quando chegou a hora de sair, eu saí de bicicleta, lá do centro, e já fui direto lá para esse bairro Palmeiras. E quando eu estava indo na BR, chamada Rio Bahia, 116, estava quase chegando na BR, quando eu fui passando de bicicleta, há um homem caído do lado que eu estava passando, do lado direito, um homem caído, a bicicleta dele de um lado, com uns feixes, parece, não sei se é lenha, o que era, que estava na porta-bagagem. E eu falei, meu Deus, e estava escuro, não tinha, hoje já tem luz lá, mas não tinha luz. E eu falei, meu Senhor. E eu parei a bicicleta, cheguei lá perto do homem, chamei o homem, ele só gemeu. Eu falei, Senhor, eu não posso ir para lá e deixar esse homem aqui, meu Deus. Como é que eu vou deixar? E eu tenho que tomar uma providência, eu não vou chegar lá, mas entre eu dar uma palavra, tem muitos, eu vou socorrer esse homem. Irmãos, Deus é maravilhoso. Quando eu estava naquela situação, vem dois jovens, estava meio turvo, mas aparentemente de uns 30 anos, e falou, o que foi aí, senhor? Falei, rapaz, eu estou passando, fui passando, esse homem está caído aqui nessa margem de estrada, e eu chamei ele, só gemeu, e eu tenho um compromisso no bairro Palmeiras, e falei para ele, sou evangélico, eu tenho que dar uma palavra lá, mas eu não podia deixar esse homem aqui acidentado, né, que tudo indica que algum carro bateu nele. Aí ele falou, senhor, não pode ir lá no seu compromisso, nós vamos tomar conta dele. Tem um telefone público ali, nós vamos lá, um vai lá e o outro fica aqui. Falei, sério, vocês fazem? Não, nós vamos fazer. Falei, oh Deus, muito obrigado. Eu tenho como foi 2 anjos que Deus enviou ali. E eu prossegui. Só que eu não sabia que naquele trabalho tinha uma mulher que chorava. E Deus me escolheu naquela noite para dar uma palavra de libertação para aquela mulher. E o que eu não esperava. E quando eu cheguei lá um pouco atrasado, justifiquei por que eu cheguei um pouco atrasado, o que aconteceu na estrada, mas Deus deu um escape para mim e eu fiquei tranquilo dos rapazes resolver o problema do homem. Então, quando o pastor passou a palavra para mim, e eu li com os 8 minutos, mais ou menos, que eu estava falando, uma mulher deu um salto e caiu no chão. Quando ela caiu, começou a estribuchar e virar para lá e para cá. Foi 2 diáconos e uma diaconisa para pegar. E eu me lembro que eu falei com eles assim, deixa ela. Aí eles pararam, voltaram. E quando eu falei, ela parou, ficou quietinha. Amados, eu fiquei assim, depois agradeci muito a Deus. Ela ficou quieta até eu terminar a palavra. Quando eu terminei, foi uns 18, 20 minutos, mais ou menos, os diáconos voltaram lá e o pastor pegaram com a diaconisa, pegou essa mulher e colocou num banco, e o pastor com os diáconos, nós fomos orar para expulsar aquele demônio. E eu lembro que o pastor, alguém perguntou ao pastor assim, será o que aconteceu com ela? E o pastor Manuel falou assim, eu me lembro disso que ele falou assim, é um poder fere o outro. Irmãos, porque o poder de Deus, através da palavra, feriu o poder de Satanás. Aquela mulher estava opressa. Quando pôs ela no banco e começou a orar, ela começou a voltar. E tinha um sistema que era obrigatório, quando estava expulsando o demônio, tinha que perguntar àquela pessoa 3 vezes. O sangue de Jesus tem poder? Aquela pessoa tinha que responder. O sangue de Jesus tem poder. 3 vezes. Se ela respondesse 3 vezes, o sangue de Jesus tem poder, aí estava liberta. E ela respondeu as 3 vezes, sentou, aí o pastor falou assim, olha, o que aconteceu com você?
Ela falou, quando acontece isso comigo, quando eu acordo, eu estou no hospital, toda machucada, chorando, os meus parentes lá chorando, e eu não sei o que acontece, só sei que eles falam que eu quero tudo dentro de casa, e vou para o hospital machucada. E Jesus, aí o pastor falou assim, olha, Jesus te libertou hoje, você aceita Jesus? Eu aceito, pois de agora em diante, seus parentes não vão chorar, e nem você, mas fica firme com Jesus. Essa palavra de ordem. Não vai chorar, mas fica firme com Jesus. Por isso que Jesus aqui encontrou o poder de Deus com o poder da morte. Não existe o poder da morte. Jesus já tinha vencido a morte. Jesus já tinha vencido o inferno. Jesus disse, eu edifico a minha igreja, e a igreja não pode ser danificada. Hoje, eu ouvi até uma palavra que as igrejas estão acabando. Já ouvi palavra que na Europa as igrejas estão fechando, mas tem uma coisa, pode fechar os templos, mas se o servo de Deus continuar firme, não vai fechar a boca do servo de Deus. Nós estamos vendo aí, está sendo feito o trabalho através de online. Está vendo o trabalho feito online. Não vai parar, não pode parar. A igreja continua reunida, porque nós precisamos de falar para alguém. Tem alguém querendo ouvir a sua palavra. Tem alguém querendo ouvir o seu conselho. Mulheres, homens, preste atenção. Nós não estamos por acaso. Nós aceitamos Jesus, não foi para ficar só sentado no banco. Nós também pode saber que nós encontramos algo que vem nos prejudicar. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. Paulo acrescentou, com Jesus nós somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a angústia, nem a tristeza, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós vemos que quando Jesus tem amor, nós vemos que ele, olha como ele falou com essa mulher, ele moveu de íntima compaixão. Olha, mulher, se você estiver falando com alguém, se for você, algum parente, olha, nós homens, Jesus, ele tem íntima compaixão de nós. Quando ele vê a pessoa, o servo dele sofrendo, às vezes tem muito sofrimento que é para um bem-estar. Tem muitas coisas. Nós precisamos de entender. Eu falo sempre, amadas e amados, eu falo sempre, nós precisamos de ter o ouvido espiritual aguçado. Nós precisamos de ter os olhos espirituais abertos. Os olhos carnais podem ser fechados. O espiritual tem que estar aberto. Eu me lembro que lá na nossa igreja, em Contagem, tinha uma moça por nome de Rafaela. Nós íamos para o resgate em vários lugares, como acho que eu já falei aqui, favela, em todo lugar onde chamava, era casebre, era casinha pequena, era mini mansão, todo lugar nós estávamos indo. E Deus operava muita coisa através desse resgate. Mas eu me lembro que esta moça, nós fomos em um resgate numa favela, e ela foi com nós. A mãe dela conduziu, ela era cega de tudo. Ela não enxergava nada, mas ela tinha uns olhos espirituais. Ela cantava. Nós chegamos em uma casa onde tinha uma senhora, vó, chorando, porque o seu neto estava metido nas drogas, e naquele instante, ela falou, e eu lembrei aqui agora, eu li um texto lá, e o texto que eu li foi esse filho da viúva, essa viúva de Naim, e eu me lembro, e essa mulher, então, quando terminou o trabalho, ela falou, olha, mas foi de Deus você ter vindo aqui. Olha, irmãos, quando nós entramos na favela, o carro da polícia estava passando, passou por nós falamos assim, com as metrancas nas mãos, aquelas armas na mão, a luz apagada, os assaltantes, traficantes, apagaram a luz. E nós entramos em um bequinho para chegar nessa casa. E quando nós chegamos, 2 rapazes saíram, estavam perto da janela. Então, quando terminou esse trabalho, e que essa Rafaela, essa moça, ajudou a cantar os hinos do início, no louvor. E quando essa mulher
esta vó desse rapaz falou, foi de Deus vocês chegaram aqui. Vocês viram dois rapazes que estavam na janela? Vimos, quando nós chegamos e saíram. Eles vieram chamar esse rapaz, o meu neto, e eles sentados no sofá. Eles vieram chamar ele para executar, eu tenho certeza, eles chamavam a pessoa e os outros já estavam esperando lá. E eles é que chorou. Então, Deus naquele dia deu livramento àquele rapaz, e ele aceitou Jesus. Não sei se ele continuou depois, mas Deus fez com que ela calasse, e ela ficou muito feliz com aquele trabalho naquele dia lá, que foi um livramento que o neto dela teve. Então, eu quero dizer para vocês, para nós, mais uma vez, e eu estou chegando também ao final desta mensagem. Jesus está sempre atento para o nosso choro. Irmãos, eu não tenho vergonha de dizer, eu choro. E agora eu choro, às vezes, de alegria. Eu choro de quebrantamento. Tem vezes que eu estou deitado, começo a meditar na palavra, e eu começo a lagrimejar. Porque eu sinto, assim, o amor de Deus para o seu povo. É um amor muito grande. E eu sempre digo, olha, nós temos duas igrejas, nós temos que ter cuidado. Nós temos duas igrejas. Igreja não é templo, a igreja somos nós. Nós temos a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é aquela que foi comparada com as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Aquelas 5 prudentes representam a igreja triunfante. E as 5 loucas, que não tiveram o seu azeite preparado, e quando saíram para ir buscar o azeite, a porta foi fechada. E quem fechou não foi as que estavam ali dentro com os azeites. E quando elas chegaram, bateram, não pôde abrir. Aquelas 5 loucas representam a igreja militante. É a igreja, as pessoas que não estão dando louvor com sinceridade a Deus, não está adorando em espírito e em verdade, está usando de falcatrua, usando mentira, faz tanta coisa errada, mas está na igreja, vai ao templo, mas não era assim. Por isso, essa palavra de Jesus. Jesus disse, não chores, mulher. E essa multidão que glorificou aqui, eu tenho certeza que eles não ficaram com essa bênção só para eles. Eles quiseram passar para outros, como nós já temos vários testemunhos na Bíblia, pessoas que receberam a bênção de Jesus. Um era coxo, o outro estava paralítico e saía saltando e ia falar com seus parentes, com seus amigos, queria convidar pessoas, porque não suporta ficar com a bênção para ele só. Quando nós aceitamos Jesus, nós não queremos essa bênção só para nós queremos passar para os outros. Nós queremos convidar as pessoas, queremos falar, olha, você precisa de aceitar Jesus, você precisa de sentir que Jesus é maravilhoso. Há pouco tempo, uma senhora se aproximou de mim e começou... Eu falei umas coisas com ela e não sei por que ela começou a revelar coisas passadas e coisas bem pesadas, e que ela, aliás, começou o seguinte, ela começou a reclamar, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, eu tenho não sei o que nos rins. Eu falei, não fala que tem, não. Esse verbo ter é verbo de possessão. E você dizer que você tem essa dor de cabeça, você está tomando posse. A cabeça é sua, mas a dor não. Então, tem uma dor na sua cabeça. Tem um problema nos seus rins. Os rins é seu, mas o problema que está nele não é. E acho que por essa razão, depois ela sentou bem perto de mim e começou a falar situação dela. E ela chegou a um ponto que ela disse na vida dela que ela chorou demais e tentou um suicídio. Mas Deus deu o livramento. E eu falei com ela, falei assim, olha, o que aconteceu com você? Você ficou livre, você chorou muito, sofreu muito, mas Deus te deu o livramento.
Ela falou, eu nem sei por que eu estou falando com o senhor. Eu falei, mas eu sei. Ela falou, por quê? Porque eu tenho uma palavra de Deus para você. E comecei a falar com ela, você precisa ir para a igreja, você é carismática, você vai com esse testemunho, você pode tirar muitas jovens, muitas mulheres de situações difíceis, que às vezes está até pensando fazer o mesmo que você pensou, ou que você tentou fazer, o suicídio. E com uma palavra sua, você pode calar muito choro e também salvar muitas vidas. Então, a palavra de Deus nesta noite é o seguinte: não chores, porque Jesus está pronto para resolver os problemas que nos rodeiam, vamos dizer assim. Que Deus os abençoe, e que Deus os guarde, e que Deus nos guarde e nos prepara para nós enfrentarmos o resto da semana com paz e alegria e com muita convicção da nossa salvação. Fica com Deus e até a próxima. Pastora, a palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, só pode orar, depois a Leide vai estar orando pela nossa visitante, se ela estiver aqui ainda, cadê ela? Daniela, eu vi aqui, e eu vou estar orando pela Ioli. Para quem se falou? Falei para o senhor orar terminando, e depois nós vamos ter mais 2 orações. Ok. Vamos orar, então. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Eu te agradeço mais uma vez por esse dia, Senhor, tão maravilhoso, pelo ar que nós respiramos e aspiramos, pelo oxigênio que o Senhor nos proporciona para a nossa vida. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos acompanhado, tem nos abençoado, tem nos ajudado, dando força para enfrentar todos os problemas que nos rodeiam para ser resolvidos. Senhor, eu te agradeço por todas as pessoas, todas as irmãs e irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, a tua palavra. Senhor, que ela não volta vazia, que encontra guarida nos corações. Senhor, que o Senhor renova nesta noite, que o Senhor edifica, restaura, Senhor, a fé, edifica, Senhor, cada um na sua posição de louvar o Senhor e bendizer em espírito e em verdade. Senhor, pois nós te pedimos porque o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. O Senhor é a rosa de Saron. O Senhor é aquele que nos dá a paz, uma paz que o mundo não dá. Oh, Deus, visita cada um nesse instante. Se tem alguém, Senhor, que estão enfermos, Senhor, todo espírito de enfermidade seja retirado, todos os vírus de enfermidade seja queimado nesta hora, Senhor. Tanto que estão dentro do corpo, bate em retirada. Aqueles que estão a caminho, caiam por terra, seja queimado, seja lançado no abismo onde não existe ninguém. Senhor, o teu poder é maior do que tudo. E nós confiamos em ti, Senhor. E nós sabemos que a nossa vida está entregue para o Senhor. O nosso caminho está entregue ao Senhor. Porque nós sabemos, quando nós entregamos para o Senhor os nossos caminhos, confiantemente no Senhor, o Senhor fará maravilha em nossos caminhos, em nossas vidas. Senhor, nós pedimos ao Senhor, porque o Senhor é o dono da bênção, é o dono da vida. O Senhor é o dono da nossa vida de hoje para sempre. E nós queremos, Senhor, um dia encontrar com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor prometeu e o Senhor não falha, de vir buscar um povo que louva o teu nome, que busca o teu nome. Senhor, nesta noite nós pedimos para as crianças, Senhor, que sofrem, para os deficientes, para os idosos que estão sendo cuidados por mão dos outros. Deus, só tenha misericórdia dos cuidadores também, dê paciência, dê amor. Oh Deus, só o Senhor pode fazer. É muito choro, é muito sofrimento, mas o Senhor pode aliviar. Oh Deus, só tenha misericórdia. Visita os hospitais, visita, Senhor, os cancerosos, que nesta noite, senhores, podem receber bênção do Senhor e o câncer ser queimado pelo teu Espírito, pelo teu poder. E nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor pode fazer. Se tu queres, o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, nós te pedimos,
hoje e para sempre. Amém. Amém. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Nesse mesmo mover, Pai, eu apresento diante de Ti, Senhor, cada vida, cada coração, Pai. Como esta palavra falou os nossos corações de maneira sobrenatural. Senhor, eu apresento cada coração. Senhor, eu apresento, Senhor, corações muitas vezes cansados, com sobrecarregada. Cada vida, Pai, que chegou aqui, talvez até no limite, Senhor. Senhor, o Senhor conhece, Pai, o choro escondido de cada um, Pai. As lágrimas que ninguém viu. Senhor, em nome de Jesus, a dor, Pai, que talvez está guardada no silêncio, pelo poder, em nome de Jesus, Paizinho querido, Senhor, passa o bálsamo de Gileade, pelo poder de Jesus. A tua palavra diz, Pai, Senhor, tu contas as minhas aflições e recolhe as minhas lágrimas. Senhor amado, o Senhor é aquele, Pai, que dá ouvido ao nosso clamor. Não chores, mulher, não chores, homem. O Senhor está vendo o seu clamor. Cada lágrima vai se tornar um testemunho vivo, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está com angústia, Pai, de alguns corações. O Senhor está vendo o desgaste muitas vezes, ó Pai. O Senhor está vendo, Pai, o esgotamento, às vezes, emocional. A palavra diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pai, nesse momento agora, Pai, Senhor, recebe este peso, recebe essa dor, recebe esse cansaço, Pai. Talvez esse choro, Pai, seja talvez por um casamento, Senhor, talvez pelo passado, talvez é um choro pelas finanças, talvez é um choro pelas as enfermidades, Pai, mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor está vendo cada detalhe, o Senhor está vendo, Pai, 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 que toda tristeza, Pai, que toda tristeza, onde há tristeza, o Senhor possa, Deus, trazer consolo nesta casa, consolo no casamento, consolo, Pai, em nome de Jesus. Pai, todo cansaço, Pai, que haja um descanso no Senhor. Eu declaro descanso, eu declaro, Senhor, Pai, que onde há peso, a leveza, Pai, sara os quebrantados de coração. Senhor, que a tua presença possa envolver, Pai, cada vida, que haja, Senhor, um abraço do céu, uma paz, Pai. Senhor, Deus maravilhoso. o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É verdade. O Senhor vem pela manhã, a alegria do Senhor vem pela manhã. Amanhã está chegando, a resposta está chegando, o alívio está chegando. O Senhor levanta seu Senhor, o Senhor levanta para quem está abatido, o Senhor renova os corações, o Senhor fortalece, aleluia, dá força ao cansado. Senhor, nós declaramos, Pai, que este choro, Pai, vai ter um fim, essa dor, Pai, não define o seu destino. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor está trabalhando a seu favor, minha amada, o Senhor está trabalhando a seu favor, o Senhor está trabalhando a seu favor, Ele cobre a sua vida com presença do Senhor, Pai, e nesse momento, Pai, eu também apresento a vida da Iole na tua presença, toma a vida da tua filha, Pai, Senhor, restaura, Senhor, levanta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua filha carrega uma beleza que floresce, mesmo em ambientes difíceis, o Senhor restaura a vida da Iole nesse momento. Pai, Senhor querido, todo cansaço bate em retirada, e olha, o Senhor te visita nesta hora, que o Senhor te visita na tua casa, que o doce Espírito Santo esteja aí na tua casa, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que a tua presença seja real, que a presença do Senhor, que o Senhor possa trazer salvação, purificação, transformação. Levanta, Paizinho querido, transforma, Senhor amado, as suas emoções, transforma os seus pensamentos, transforma as suas finanças, transforma, Paizinho querido, traz cura
nesta casa. Cura, libertação. Santo, 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 O tu, fogo do Senhor. teu Espírito Santo possa entrar, Senhor, nesta casa e limpar e restaurar e colocar tudo em ordem. Coloque em ordem, em ordem, em ordem esta casa, em ordem esta casa. Em nome de Jesus, Pai, envie uma palavra rema, Senhor, para a vida dela. Os céus estejam abertos sobre a casa dela, Senhor, em nome de Jesus. Que ela tenha uma experiência profunda com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Ione, o Senhor diz para você, você irá florescer. Florescimento, florescimento na sua casa, florescimento, florescimento, mesmo nesses momentos difíceis, florescimento. O Senhor diz para você, você irá florescer. Há uma beleza, há uma beleza, há uma beleza de Jesus, há um bom perfume de Cristo sobre você, em nome de aleluia. Agora, mesmo que você não consiga ver hoje, mesmo que você não consegue, os seus olhos estarão abertos, a sua visão não será mais limitada, porque o Senhor está mostrando, o Senhor está abrindo seus ouvidos espirituais, o Senhor está abrindo seus olhos espirituais. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, Pai. Aleluia. Pai, o que estava morto com esta palavra foi obrigada. O choro, não chores mais, mulher, não chores mais, Iole, não chores mais. O Senhor ressuscitará tudo aquilo que estava morto. Não chores, mulher, não chores. O Senhor te levanta hoje. O Senhor te levanta hoje. O Senhor te levanta de pé. Todas as dores da sua coluna, todas as dores de cabeça, todas as dores do seu corpo, nesse momento, não vai mais permanecer. Toda enfermidade bate em retirada. Em nome de Jesus, cura, 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 cura. As chaves do céu caindo, descendo sobre você. Toma posse daquilo que é seu por direito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É seu por direito. Filha, toma posse agora. Pelo poder que é no nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para levantar, para trazer cura, para tirar toda enfermidade a nível de espírito, alma e corpo. Você estará de pé em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, pela vida, Senhor amado. Uma filha, Senhor, eu vi aqui agora o nome, a Raila, Pai. Toma a vida da Raila na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o bálsamo de Gileade. Derrama a tua unção, derrama o teu poder. Meu Deus, que se fortaleça, Senhor. O choro dura uma noite, Raila, mas a alegria vem pela manhã. A alegria do Senhor te fortalece. A alegria do Senhor é a sua força. Oh, você vai olhar para o alto, como o salmista Davi diz. Eu olho para o alto. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É verdade, Pai. Oh, Jesus. A terra. É o socorro do Senhor. 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 Aleluia. Você carrega a unção do Senhor. Há um vinho novo sendo derramado sobre a sua vida. Há um vinho novo, o vinho do Espírito Santo de Deus. Não um vinho que embriaga, mas é o vinho do Espírito Santo de Deus.
em nome de Jesus. Aleluia, Amém. aleluia, aleluia. Santo, 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 Oh, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Há corações que estão agora queimando pelo Espírito Santo de Deus. Esse calor que você está sentindo é o Espírito Santo de Deus. Este calor que você está sentindo é o doce presença do Espírito Santo. Ele está movendo agora, ele está te dando direção, ele está entregando para você um insights, ele está guiando a sua vida. Ele não quer mais que você viva nesse marasmo, parada nesse mesmo lugar, paralisada, mas ele te toma pela mão, ele te filho e filha amada, eu te tomo pela mão, eu seguro você e eu te levo pela porta da vitória em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Não tem burburinho, não tem palavras contrárias, não tem inveja. Não tem comparação que vai ficar de pé diante do Filho do Homem, porque tudo vai cair, tudo vai cair. Há correntes caindo nesta hora, há correntes malignas caindo nesta hora, há pessoas sendo libertas como hoje à tarde. Aquela mulher foi liberta, Pai. A ânsia de vômito, tem pessoas que sentem ânsia de vômito, porque o Senhor está trazendo cura, libertação nesta hora, em nome de Jesus. Por que você chora, homem? Você vai chorar de alegria na presença do Senhor, alegria na presença do Senhor, porque o que Deus vai entregar nas suas mãos é grande demais. Há uma chave que eu estou vendo muito grande, dourada, e uma prata, Ele está entregando. Quem crê, recebe, é sua por direito, é nossa por direito, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Obrigado, Senhor. Presença santa, presença santa, presença santa. Tu és digno de honra e de glória. Todo louvor pertence. Eu me curvo diante do Senhor. Eu me curvo diante dessa grandeza. Eu me curvo diante da tua presença real. Aleluia. Porque, Senhor, na tua presença nós temos que ter reverência. 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 Tem pessoas que estão muitas vezes tão ocupadas que elas não prestam atenção que Deus está entregando nesta noite. Meu Deus, outras estão muitas vezes distraídas com o que está passando na televisão, com o que está passando no celular, não está prestando atenção, mas o Senhor diz para você hoje: eu quero te entregar algo e você não está prestando aquilo que eu estou entregando para você. Acorda em nome de Jesus. Para de ficar dormindo, para de ficar paralisado, porque o Senhor está entregando para você uma bênção em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Oh, Deus poderoso. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por este rio de cura. Senhor, obrigada porque desde manhã a Luz já viu as águas sendo agitadas. Às 18 horas, enquanto eu estava orando e ministrando, eu estava vendo as águas, muitas águas, como a Luz já tinha ministrado de manhã, sendo agitadas. E aqui, Senhor, o Senhor que começou a boa obra está terminando. Uma unção de cura e libertação nessa noite. E eu via homens aqui, homens aqui curados na paternidade. Enquanto o pastor Jair ministrava, eu via homens aqui sendo curados na paternidade. Ei, e você que foi ferido pela igreja,
Harabaxeriandaramanaias. Erabaxedecantaramanaias. O Pai te toca aí. Harabaxedecantaramanaias. O Pai te toca aí. Harabaxedecantaramanaias. E Deus te diz, filho, da mesma forma que existem homens que machucam, ou existem homens que curam. Harabaxeriandaramanaias. Harabaxedecantaramanaias. E o Pai está te tocando hoje, Ele está te curando. A raiz de rejeição sendo curada em homens aqui hoje. Harabaxeriandarabaxedecantaramanaias. Através do rio do Senhor. Harabaxedecantaramanaias. E hoje, quando você ouviu o pastor Jair ministrando, você sentiu algo diferente. Ei, não pense que não foi o Espírito Santo. Não pense que não foi Deus. Olha ele te tocando aí. Paternidade curada. Paternidade curada. Pode pai e mãe esquecer do filho que cria, mas o Senhor, o Senhor não desistiu de você. Você tem um pai. Você tem um pai. Que te cura nessa noite. Senhor, coloca a vida da Daniela diante de ti. Senhor, eu não a conheço, mas o Senhor conhece. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, toca do alto da cabeça às plantas dos pés. Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua filhinha, Pai. Abençoa tudo aquilo que leva o nome da tua filhinha pelo poder e pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Pai, nós a abençoamos. Senhor, eu quero declarar sobre a vida dela, Pai, que as curas que foram liberadas aqui nessa noite, as curas que foram liberadas aqui nessa noite alcançou a tua filha, alcançou a tua filhinha. Porque eu sei que hoje a tua água alcançou feridas que estavam escondidas. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida da Daniela, Pai, em nome do Senhor Jesus, restituição. Daniela, eu vejo restituição sobre a sua vida, tudo aquilo que foi roubado, até o tempo que você pensa que foi perdido, o Senhor vai restituir sobre a tua vida. O Senhor vai restituir sobre a tua vida. E você não foi feita para ficar sobrevivendo. O Senhor não te fez para ficar sobrevivendo. Ei, não chore. Não chora. Se for para chorar, que seja nos pés do Abba. Nos pés do teu paizinho. Nos pés do teu paizinho. Há um tempo de restituição sobre a tua vida. Há um tempo de restituição sobre a tua vida. Há um tempo de restituição. Aleluia, 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 aleluia. Difícil orar com tanta presença do Pai. Paizinho, obrigada por esse rio. Obrigada por tantas curas, Pai. Obrigada por tantas curas, Senhor. Obrigada porque o Senhor começa desde manhã e vai ministrando, e o Senhor afirma, o Senhor confirma. Senhor, nós colocamos a vida do pastor Jair diante de Ti. Pai, nós queremos agradecer pela vida do Teu filho. Ai, Jesus. Muito obrigada pela vida do teu filho. Senhor, continue o enchendo, Pai. Continue o enchendo da graça, do conhecimento e da sabedoria do Senhor. Pai, nós declaramos sobre a vida do pastor Jair novidade de vida, longevidade de vida. Senhor, que a saúde dele, Pai, que ele venha declarar que ele está tendo força como a de um boi selvagem, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos, Pai, que ele vai continuar ganhando almas para o Senhor. Senhor, abençoa o teu filhinho, Pai. Abençoa as emoções, abençoa, Pai, a vida espiritual. Senhor, abençoa tudo aquilo que leva o nome dele. Senhor, aonde que ele colocar os pés dele, aonde ele colocar as mãos dele, Pai, que seja abençoado. Senhor, nós declaramos prosperidade sobre a vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos, Pai, nós declaramos mais experiência com o Senhor,
Senhor, mais, Pai. Mais experiência com o Senhor. Porque, Pai, ainda nem começou o ministério que o Senhor tem sobre a vida dele. E nós declaramos, Pai, Pai, tempo de júbilo, tempo de alegria, tempo de presença do Senhor. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida do teu filhinho, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Eu recebo, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Meu Deus, tão forte. Tão forte, tão forte. Graciete, o Senhor está cuidando de você. Oh, Deus. Ele está cuidando. Ele está cuidando e Ele está recolhendo as suas lágrimas. Ele conhece o seu coração e aquilo que você tem colocado diante do Senhor, as suas demandas, aquilo que você tem derramado, tem rasgado o seu coração. Ele está vendo, Graciete. Ele está recolhendo as suas lágrimas. Oh, Jesus. Não importa, Ele está entregando para você uma resposta. Você tem clamado por essa resposta e Ele entrega esta resposta e você vai dar testemunho. Você vai dar testemunho em nome de Jesus. Há pessoas aqui também que assinarão papéis. O Senhor vai te entregar nas suas mãos. Eu vejo caneta e eu vejo papel assinando. Eu não sei o que, mas o Senhor te entrega em nome de Jesus. E a caneta é dourada. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olhe, você é alguém que floresce, viu? Alguém que floresce e você é muito delicado. O Senhor mostrou o seu coração. Você é uma pessoa muito delicada. Uma mulher que floresce, e o Senhor está abrindo caminhos aonde não há caminhos para você. Você vai passar a pé enxuto, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer na sua vida, é grande demais. Olha, eu quero dizer para você, varão, não olhe para trás, não olhe para trás, olhe somente para frente. Olhe para trás e não ouça as vozes malignas, ouça a voz somente do Espírito Santo de Deus. E Ele vai endireitar tudo que você tem pedido e tem colocado diante do Senhor. Ele tem algo sobrenatural para fazer com você, através de você. Você foi formado no ventre da sua mãe para um propósito específico. Você já perguntou isso para o Senhor, mas o Senhor traz resposta para você. Em breve, vou dizer uma coisa para você, quando nós estamos no processo, quando o Senhor diz que vai entregar algo grande demais, Ele não mostra o processo, mas passa o processo adorando, cantando e louvando ao Senhor, porque a sua vitória está muito próxima, a sua vitória já está chegando, a sua vitória completa, porque você já sente esse cheiro, você já sente esse gosto da vitória. Então é seu por direito. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Diana, o Senhor está mostrando o seu coração. Ele está entregando para você algo que você tem clamado, que você tem pedido. Você tem pedido ao Senhor, você tem clamado, você tem colocado diante do Senhor, e Ele está ouvindo as suas súplicas. Ele está ouvindo o seu coração, as batidas do seu coração. E as batidas do seu coração vão entrar em sintonias com a batida do coração de Deus. Ele mudará as suas vestes, te dará novas vestes. Ele vai te entregar novas vestes, aleluia, novas vestes, aleluia. Vestes fala de identidade, vestes fala de algo novo. Ele entregará para você, ele já colocando em suas mãos, e você vai viver um novo que o Senhor tem para você, aleluia. O Senhor está te enxergando, quando você está caminhando, quando você está dirigindo, quando você está fazendo o seu exercício, Ele está te vendo
vendo, você tem falado comigo. Papai, vê o meu coração, papai. Enxerga, e é assim que você fala com ele, papai, enxerga o meu coração, Senhor, eu entrego isso aqui, papai, na tua presença, aleluia, você verá em breve, aleluia, respostas, aleluia, respostas vindo do alto para você, os céus estão em movimento a seu favor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, obrigado. Aleluia. Obrigado pelo teu mover, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre traz novo, tudo novo em todos os dias, Paizinho querido, Senhor, em cada encontro, o Senhor traz novo. Ó Deus, a tua palavra, o Senhor renova, Pai, as nossas vidas, o Senhor renova a nossa mente, o Senhor renova, Pai, o nosso falar, o Senhor renova, Pai, o nosso caminhar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta bandeja linda, maravilhosa, Senhor, que o Senhor está entregando para nós. Uma bandeja linda. Muito obrigado. Aleluia. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Se você teve uma visão ou algo que Deus te mostrou, uma impressão do Espírito Santo para você falar, 1 minutinho, que nós já estamos terminando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Amém, 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 Jennifer. Aleluia. Não tem? Então, eu vou estar orando para essa noite, para que haja muitas revelações do coração de Deus para nós. Amém? Senhor, obrigado, Jesus, obrigado. Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos mais uma vez. Nós nunca vamos, Senhor, cansar de te bendizer e dizer que nós te amamos, Pai. Senhor, obrigado, Senhor. A tua palavra diz, Pai, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro, repousar em segurança. Senhor, e mesmo dormindo, mesmo, Senhor, repousando, Pai, o Senhor fala conosco e nos ensina, continue nos ensinando, Pai, tudo para a honra e glória do teu nome, porque nós queremos estar em sintonia, Senhor, com o teu Paizinho querido, o Senhor tem tesouros escondidos para revelar para nós. Então, Senhor, eu coloco a mão na minha mente, que as tuas filhas, Pai, representando cada uma delas e cada um deles, ó Pai, que, Senhor, nesta madrugada, que o Senhor fale conosco, mostrando, Pai, através do teu coração, os tesouros escondidos, ó Pai. Nada ficará oculto para nós, porque nós, ó Pai, nós vamos estar com o nosso coração alinhado com o teu coração, em nome de Jesus. Senhor, tens liberdade em nos direcionar, nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Você possa ter uma terça maravilhosa, uma terça abençoada, uma noite maravilhosa em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tararabá, xererebarabachá. Erebaxarabachá. And the train of his road